Fala, galera massa do canal do Lendas. Pô, hoje eu tô aqui com um grande amigo, cara que eu conheço há, não vou falar muito tempo, porque senão, pô, revela a nossa idade, né? Mas é um amigo aí que eu conheço há algum tempo. Antes de apresentá-lo, quero agradecer a você que curte o nosso canal, tá sempre aí compartilhando, comentando e curtindo. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem bacana aí com meu amigo, grande Flávio, Pastor Flávio, cara que eu conheço aí de bastante tempo. Flávio, como é que você tá, irmão? Ô, meu amigo, tudo ótimo. Como é que você está, família? Tudo tranquilo? Rapaz, graças a Deus, muito melhor do que eu mereço, né? E nós não podemos começar essa resenha sem dar aquela saudação de graça e paz, né, irmão? Ou É qualquer outra que verdade, você quiser, né? é verdade. A paz, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Abençoe a todos que estão aí conectados, essa família aí do canal Lendo. Cara, que iniciativa bacana, resgatando muita gente aí de Jardim América, que a gente nem se vê praticamente, né? Sem dúvida, cara. E Mas que outra, Deus abençoe a todos nós aí. Tamo junto. tamo junto, irmão. Maravilha. Tamo junto. E esse resgate aí, né, assim, Flávio, além. Rapaz, de vez em quando eu vou te chamar pelo apelido. Não briga comigo, Não, não, hein, tá tranquilo. pastorzão? Não briga Pode ir em comigo, frente, não, hein? pode ir em frente. Com a Que gente não tem isso, não. com a gente não tem essa. Mas olha só, Não, jamais. Flávio, primeiro agradecer a sua disponibilidade aí em estar nos atendendo, né? A gente já teve aqui passando no canal vários amigos, familiares seu também, já passaram aqui É fazendo verdade. bate-papo aqui conosco, sempre gostoso, porque a gente tem muita história em comum, né, cara? Bom de morar num lugar como Jardim América, é isso, todo mundo se conhece, essa região. E eu queria, antes da gente entrar no assunto principal, cara, falar um pouco das suas memórias com o bairro, cara. Quando você lembra aí da sua infância, daquele tempo lá que você ia no Hollywood, meu irmão? Como é que você. É. Você lembrou de uma coisa legal agora, Você ia lá ver o porque na Bruce Lee, meu verdade, irmão? na verdade, a minha família toda é da Rua Chile, Sim, né? Minha avó, Dona Patrocínio, minhas tias, Tereza, Aldo, minha mãe, Luísa, claro. meu tio Osmar, famoso ali por causa do barzinho que a gente fazia um Sim, pagode lá antigamente. sim. Mas na verdade, eu sempre morei lá do outro lado, lá no Cine Hollywood. E eu sou Exato. dessa época aí, irmão. Daqui a pouco vão revelar a idade. Né? Mas eu sou dessa época aí de pegar o Bruce Lee lá no final da tarde de domingo. Pô, o Bruce Lee e os Trapalhões É, também lá, isso pô. aí, os Trapalhões, muito, muito. E Muito aí, o que aconteceu? Depois a gente foi crescendo, pegando aquela idade de 8, 9, 10, eu comecei a andar mais aqui com meus primos. legal. Inácio, André, Porquinho, né? Pô, Então, já tinha o meu tio Fabiano, que era mais velho que a gente, sim, Vinho, Cadil, uma sim. turma boa. E aí tinha os mais novos chegando depois, Zé Geraldo, meu irmão Heleno, né? Aí tem o O, Rafa, tem o Rafael, o Cação, né? Que a Cação. gente chama ele de Cação. Ah, o homem virou polícia, né? É, por isso que eu falei É, Rafael, meu irmão. O homem anda o ligeiro, homem é bravo, o mas homem é ele é bravo. brabo. E aí, rapaz, a gente teve essa felicidade de andar em Jardim América, quando o Jardim América realmente era um bairro gostoso. Hein? Jardim Sem América hoje dúvida. está difícil, mas vamos falar de coisa boa. É isso. Naquela época nossa, a gente tinha muita coisa, todo mundo se conhecia, a gente passeava, era do futebol até soltar pipa, todo mundo ia para a escola junto, Pois é, Flávio. praticamente, E eu me né? lembro, cara, né, irmão, me lembro com muito saudosismo, assim, eu sempre fui horroroso, futebol nunca foi o meu esporte, mas eu me lembro de uma peladinha de futsal que tinha no Passionista, você, Heleno Rapaz, Goulart, eu fui muitas vezes é, para ficar no gol, cara, fui ali muitas vezes para revelou ficar no muita gol. gente boa, ali revelou muita gente boa. Tinha ali, à noite, eu me lembro disso perfeitamente, os inícios de noite em Jardim América, todo mundo ia para o Passionista. Sim, Todo sim, mundo ia para lá. E tinha a galera do futebol, do basquete, tinha a galera que andava de skate, que andava de bicicleta, João Campeão, lembra disso? verdade, lógico, pô, lógico. Rapaz, uma turma boa, tanta gente boa. E eu lembro de você ia lá, brincava com a gente no gol, depois Fraco, você começou a jogar jogar no basquete, basquete, isso aí, aí. aí você se deu bem. Aí eu me Aí dei foi, bem. Aí eu aí me foi, achei, né, cara? Tem aí que se ter, encontrou, tem né? que ter esporte para todo mundo, né, não, É pastorzão? verdade.
Não é É isso? verdade. Eu lembro que a gente tinha um time bom aqui em Jardim América. Jogava Tuzinho no gol, Pô, eu, sim. Titi, Porquinho e Dodô. Máquina. A gente quase não perdia para ninguém, praticamente. Tinha os caras mais velhos, que era o time do Juventude, que a gente ia para lá assistir os caras, né? Sim, ali era show, né? Ali era um Menino, show. a gente via aqueles Coleta, caras jogar, Flavinho, Flavinho, Ezequiel, Isaac no gol, Dudu. Dudu, Pô, tá eita, louco. turma boa, aquilo ali. Essa era a época boa de Jardim América. Sem dúvida. E assim, Tinha Flávio, uma turma boa, tudo de família, todo mundo se conhecia, não tinha briga, confusão, não tinha nada. A gente aproveitava, era muito, pô, era muito bom. era Infelizmente, a gente está muito, muito vivendo. bom, muito Infelizmente, a gente está bom. vivendo num mundo que, né, atualmente é difícil pensar nisso para os nossos filhos, né? A gente ainda tenta, né, fazer essa socialização, embora a gente esteja vivendo esse momento de pandemia, mas é outra época, né, Flávio? É outra época, É, cara. a geração agora acelerou, né? Sim, Os muito. meninos de, os meninos de 10 anos têm informações que a gente, na casa dos 40, ainda não tem. É verdade, cara. Então, assim, tudo acelerou, mas isso que nós vivemos, eu tenho certeza que trouxe uma, assim, além de grande felicidade, contribuiu muito para hoje a gente. é, eu vou falar um pouco de mim, eu perdi muito tempo na minha vida errada, mas assim, então perdi muito tempo, me desconectei muito das minhas filhas, né? Sim, Mas hoje Deus me deu uma oportunidade nova. Eu tenho uma menina em casa de 4 anos e às vezes a gente resgata essas coisas que a gente aprendeu lá na claro, infância, claro. tá entendendo? A gente hoje Fantástico. valoriza isso devido à aceleração. Esse tempo que a gente consegue ter com a família é um tempo muito precioso, Verdade, porque irmão. a gente tenta aproveitar, resgatar brincadeiras que já estão perdidas, porque hoje o negócio é telefone na mão, irmão. É, é Hoje verdade, é cara. telefone na mão É, e a eu, gurizada está acelerada. eu também tenho filho, então eu costumo aí fazer umas brincadeiras com ela que às vezes ela me pergunta como é que eu sei isso, né? Porque Pois é, não tá na mesma, a gente não tá na mesma rotação. Mas assim, cara, pois você falou aí da família, quero mandar um abraço aí para os seus familiares, né? Pessoas aí que a gente curte demais, né? Normal, seus primos aí, Inácio galera boa, Porquinho, né? né? Pô, Menino bom. falar lá da família lá da tia Laura, eu sou suspeito, então tô lá Pois. direto, né? E assim, cara, quero fazer um parênteses para falar do seu irmão, Heleno, porra, gente da melhor qualidade, super parceiro, cara que eu adoro, 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 adoro. Mas enfim, irmão. O, O que ne- eu... eu costumo dizer que ele é assim, Heleno foi muito pai das minhas filhas, né, cara? Sim, No período que eu andava assim muito perdido e depois um período que eu fui morar em Portugal. Então ele é um cara assim muito precioso na minha vida, que ele fez um trabalho com minhas filhas que eu deveria ter feito e não tive a capacidade de fazer naquela altura. sim. Mas ele, e outra coisa, sempre parceiro, só não pode chamar ele para jogar bola. Hein? Primeiro que ele corre mais do que a bola, Pô, ele é ele maratonista, só quer né? correr. E segundo que ele fala beça, mas fora isso é gente boa. Gente da Gosta melhor. de um samba, gosta de um pagode. Gosta, gosta. É isso, A família curte, né, irmão? é Samba, isso né? aí. Originalmente. E É, outra coisa, né? Eu sempre falo o seguinte: o evento estando dentro da casa com a família, naquele momento de isso aí, descontração, acho que não tem melhor isso aí, para se isso aí, estar, né? Irmão, isso queria que aí. você falasse um pouco. Você falou aí que perdeu um pouco de tempo, né? Todos nós perdemos, né? Porque a gente teve a felicidade de ser achado e achar aquilo que a gente mais procurava, né, É, irmão? rapaz. E eu queria que você contasse um pouco sobre isso, cara. Como é que foi aí essa trajetória, né? Porque, pô, eu me lembro do cara que tinha um grupo de pagode, eu me lembro do cara que, pô, jogava futebol, do cara, enfim. E felizmente eu tô vendo aí essa transformação que Deus fez, né, cara? Então, para nós é motivo de alegria e principal, né? É glorificar o nome dele, né, irmão? Por É tudo, né? verdade, Não tem é nada nosso, é verdade. tudo dele, né? Foi ele que fez, Eu, né? é verdade, mano. Eu me lembro assim da minha juventude.
eu me lembro que eu quase, por pouco não profissionalizei futebol, né? Sim. No futebol de campo. No futsal, a gente jogava, mas não era especialidade, né? A gente jogava mais no campo. Rapaz, e dali em diante, quando a gente começou a inventar esse negócio de pagode aqui em Jardim América, foi uma onda legal, foi Foi. tenso. A gente conheceu Sucesso. muita gente boa, Marlon, Alan, Sim. muito cara legal, que até hoje tocam aí, estão envolvidos, né? A gente ama muito todos eles, mas só que o Flávio, chegou uma determinada hora que ele se perdeu de tudo. E eu não sei te precisar quando foi o momento que eu me perdi, porque quando eu fui resgatado, eu só me lembro que eu estava muito perdido. E a gente, quando se perde, a gente não sabe quando foi. Então, eu não tinha motivo nenhum para me perder como eu me perdi. Pelo contrário, meu pai e minha mãe me deram, e minha família toda, meus tios foram sempre exemplos, sempre me deram toda a direção e sempre formataram bem a nossa mente, né? Sim. Sempre foram pessoas que instruíram a gente para o caminho certo. Mas eu me perdi, irmão. Me perdi, conheci algumas coisas que não eram para conhecer, joguei muita coisa fora, defraudei muitas pessoas, tive casamento perdido por causa disso, pessoas que Sim. não mereciam, que confiaram em mim e eu joguei isso tudo fora, acabei machucando pessoas, defraudando, sendo uma pessoa que eu não fui formado para ser. Verdade. Então, é porque eu estava perdido. Claro, claro. Me perdi no meio disso tudo, tinha relativamente uma condição financeira que me dava suporte, então a gente acha que pode qualquer coisa, né? Verdade. E o mais importante, né, Flávio? Acho que tem algumas coisas importantes, né? Tem uma semente plantada que em algum momento ela vai germinar, porque não tem como deter, né, irmão? Não tem É como deter. verdade, Está é plantado, ela verdade. vai germinar. E Porque eu, quando a gente recebe princípios, valores, isso fica guardado dentro da gente. é isso E aí. meu pai, minha mãe, minha avó Patrocínio, minhas tias sempre foram pessoas que sempre depositaram muitas coisas de valores dentro da gente. Então, assim, eu mesmo perdido, o que eu queria no fundo era me achar, porque eu achava que era bom ser aquele cara. Chegava nos lugares, fazia aquela farra, achava que era bom, acabava, por vezes, distratando pessoas, fazendo coisa errada, sei lá, não sei se era juventude, não sei se era, né, entre aspas, aquela vontade de Sim, aparecer. sim. Mas o Sei mais. que eu me perdi, irmão. E nesse tempo, eu me lembro de dois caras que eu me perdi, que é aí do canal, que são fera. Sim, Anderson Feijão, que eu, né, tenho claro. uma filha que é prima dele, Sim, e Jefferson Borgo, rapaz, claro. Borgão. A gente andava junto demais Sim, quando era novo, que ia jogar na Desportiva, essas coisas. Então, eu lembro desses caras com muito amor mesmo. E essa desconexão de eu me perder, porque, engraçado, eu me perdi muito. Alguns se perderam, mas eu me perdi muito. E acabou que eu me desconectei de muita gente boa. E isso me fez muita falta. Me fez sim. muita falta porque pessoas. É, os caras tinham cabeça boa, irmão. Cara bom, de coração, de cabeça boa, que se talvez eu tivesse me conectado a esses caras, eu não tinha entrado pelo caminho errado que eu entrei, mas acabou que eu me conectei a coisas erradas, né? Sim. E, eu, e, E, e o mais e aí importante. fui conhecer coisas que não era para conhecer, muita bebida, muita droga, muita coisa errada, e joguei casamento fora, um em cima do outro, fui tendo filha, fazendo filho, espalhando filho, fazendo coisa errada, até que um belo dia, cara, no meio desse caos todo, no meio dessa tragédia toda, eu descobri que eu era amado por alguém que eu não conseguia ver, irmão. É Porque isso eu era aí. amado por quem eu conseguia ver. Eu era amado pela minha família, pelos meus amigos, mas eu me lembro de uma frase da minha avó, Patrocínio,
quando eu chegava muito embrasado ali, que eu fazia bagunça direta ali na esquina, virava à noite e tal, e ela dizia assim: Flávio, na sua vida, só Deus. Rapaz, e aquilo eu não entendia o que ela falava, porque eu vou falar uma coisa, eu vou abrir o coração aqui, irmão. Às vezes eu via assim, a pessoa passando para a igreja, eu falava: vai, esses caras estão fazendo o quê? São loucos, cara. Você está entendendo? Flávio, pode ficar tranquilo. Eu também falava isso, irmão. Ó, Irmão, e e eu a vou gente falar, fala. ó, e eu posso te falar mais, assim. Rapaz, eu demorei para ter uma Bíblia grande. Só que eu comprei Foi, uma agora, irmão, que eu falei, ó, essa aqui é para você lembrar. Pra você foi. lembrar, para todo mundo ver onde é que você vai. Não ter erro, entendeu? Foi. Eu dizia assim: ó, lá vai mais um com a rapadura para a igreja. É isso aí. Rapaz, mas assim, a gente não conhecia, e glória a Deus que ele perdoa o tempo da ignorância da gente. Claro, né, irmão? Glória a Deus por E isso, né, cara? glória a Deus, irmão. Mas assim, nós tivemos uma juventude, apesar de eu ter me perdido, foi assim, muito bom. Não, sem Foi dúvida. muito bom. Me deu oportunidade, me deu cancha, me deu experiência para hoje fazer o trabalho que eu consigo fazer. E é isso que a gente quer saber, Flávio, assim, né? Para hoje fazer esse trabalho. Eu quero abrir um parênteses aqui e falar das minhas filhas, que é algo que ainda Deus está conectando de volta, porque eu abri mão, não fui um pai presente, cometi vários tropeços, e a gente fica difícil às vezes reconectar, então a gente espera em Deus, mas tudo tem acontecido dentro do plano de Deus. E aí Deus me deu mais uma oportunidade de ser pai depois de 42 anos, cara. E aí, tipo, agora minha filhinha tem 4 anos, e agora que eu tô com essa oportunidade na mão, né? Então, assim, para você ver Exatamente. o tanto que Deus é bom, por mais que eu errei, que eu defraudei, desconectei, que eu deixei um pouco de lado, mas Deus ele sempre dá uma oportunidade para a gente recomeçar, né? E É. assim, Essa é a nossa cara, maior esperança, né, irmão? Essa é foi a nossa. algo tremendo assim, porque eu não esperava, eu tinha muita dureza no coração para não ser pai. Minha esposa que pedia um filho, eu falava: não, não quero ser pai, mas eram as minhas feridas, porque eu tinha sido um Sim. pai ausente, ruim. Então eu me trancava ali, me bloqueava. Só que aconteceu e, cara, mudou o meu pensamento, mudou Fruto o de meu bênção, jeito né, de irmão? ver. Fruto de bênção, Bênção do né? Senhor, A cara. gente Bênção. vê, a gente vê a Ela alegria. dança aqui na igreja, cara, é ministro de dança aqui na igreja por 4 anos. Tem que ver que coisa louca, Que que maravilha, barato, cara. Que maravilha. maravilha. Esse é o poder de Deus, né, cara? Esse é o poder de Deus que a gente, Esse é o, sabe, esse é o verdadeiro poder de Jesus, o né? De verdadeiro Deus poder de Deus. e o amor de Porque Jesus, né, eu cara? carrego uma frase: o evangelho não é para a gente ganhar coisa, o evangelho é transformação de vida. Verdade, cara. É transformação de vida. Por exemplo, eu tenho dentro da minha casa aquele versículo muito vivo de que Deus vem para resgatar os doentes. Sim. Eu tenho esse versículo muito vivo, porque eu e meu irmão, a gente jogava o mesmo futebol, batia o mesmo pagode, andava nas mesmas coisas, e tipo assim, ele, glória a Deus, não adoeceu, cara. Sim. E eu fiquei muito doente. Sim. Então ele conseguiu caminhar com a vida dele, com a força dele. Eu sei que Deus é o dono de tudo, mas eu não tive que ser encontrado pelo Senhor para me poder mudar de vida. Então, assim, eu Exatamente. tive essa oportunidade e hoje eu posso dizer, irmão, quando só quem é muito amado, só quem é muito amado por Deus consegue entender o poder de transformação dele quando ele visita a vida de uma pessoa. É Porque, verdade, irmão. irmão, eu estava numa altura que, sabe aquele cara que se fechava às vezes assim, que estava se drogando porque não tinha mais opção. Sim. Não tinha mais opção. Me fechava às vezes 2, 3 dias, ou todo lugar que eu ia, eu queria usar droga, me envolver com droga, porque eu tinha um plano. O meu plano era eu morrer com 40 anos. Então, era o meu plano porque Sim. eu tinha perdido meu pai na minha adolescência, meu pai
pouca gente sabe, mas deu um tiro no ouvido, e aquilo ali marcou muito, e minha tia também suicidou, então vários casos assim, meu avô, tem um avô que tem uma história assim mais ou menos de também que saiu para fazer alguma coisa e caiu no rio, eu nunca entendi bem essa história, mas assim, era o meu plano, só que eu não tinha coragem suficiente para tirar a minha própria vida, porque eu estava muito envolvido com coisa errada, andando em lugares e morro e tal, e mexendo com muita coisa errada. E, rapaz, um belo dia, um menino foi trabalhar para mim numa lanchonete que eu montei quando eu voltei de Portugal, eu já perdido, e um menino me convidou, rapaz, para... Ó, terça-feira eu quero te levar num lugar. E eu falei, legal, cara, vamos lá. Vou porque é você. Ele, não, beleza, tal. E chegou lá, era uma igreja, cara. Que isso, cara? Era uma igreja. E uma igreja pequenininha, aquelas coisas assim, sabe? Sim. Aquelas irmãzinhas lá, com pandeiro, aquela coisa toda. E eu falei, cara, que isso? E aí, cara, ali começaram, a palavra ela vai brotando no nosso coração, né? Uhum. E Deus é muito sábio, cara. Deus é muito esperto. Deus, ele sabe jogar uma isca poderosa para pescar a gente mesmo. Eu não sei como você foi pescado, mas eu fui pescado assim, por coisas que só eu sabia. E o senhor falando ali com as pessoas, e eu me senti assim, cara, ainda há uma esperança. Só que, para você ter ideia, eu vou te contar assim como é que eu era. Cara, eu ia no culto na terça tarde Uhum. e na sexta. E aquela sede de encontrar Jesus, de aceitar Sim. Jesus, só que na sexta-feira eu falava assim, hoje eu não vou aceitar Jesus, não, porque eu combinei com a galera aí de mais tarde, eu venho no culto, mas mais tarde eu ainda não sou crente mesmo, então dá para mim, Sim. né? É aquele E período aí de eu ser fiquei, amigo da igreja, né, irmão? Você é isso daí. amigo da igreja. E aí, Você rapaz, vai. eu ia, ficava lá poxa, muito legal. E ali eu comecei a encontrar algo de verdade que começou a preencher aquele vazio Sim, que eu sentia. é isso aí. E era algo sem explicação. Ninguém precisava chegar para me explicar, era sentir a presença dele. Eu falava, cara, é isso que eu estou perdido. Pois é, né, Flávio? A gente que tem essa experiência aí, né, irmão, com o poder de Deus, com o amor de Jesus por nós, né, e por como o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, né? Porque o Espírito Santo ele que vai conduzindo essas coisas, né? Ele que vai revelando aquilo que o Pai tem para nós, né, irmão? Então é um negócio que quando a gente começa a experimentar isso, a gente quer isso toda hora, meu irmão. E esse é o gostoso, porque quando eu me sentia tocado, preenchido, envolvido, eu mais queria me envolver. Sim, Então, eu me lembro que eu tive grande facilidade, eu creio, eu sei que é Deus, porque eu tive grande facilidade. Eu chegava lá e as pessoas diziam assim: abre a Bíblia em tal lugar, eu vá um, rapidinho. Eu achava, então aquilo que eu lia eu entendia, aquilo que era histórico eu não, na época não compreendia, mas eu usava a minha mente assim, sabe, aquela mente meio acelerada, meio louca do mundão ainda. e Então criativa, eu né? entrava lá dentro da história. Quando tinha um cara pregando, eu falava assim, eu vou entrar nessa história aí. E eu me envolvia, parecia que eu estava lá na cidade e tal. E o que acontecia com isso? Eu fui dando gosto, fui ganhando vontade de conhecer, de entender da Bíblia, das Escrituras, de querer estudar. E eu falava, cara, o que está acontecendo comigo? Que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa Cara. maravilhosa. Assim, foi um período muito legal, que aí eu escondido, cara. Eu escondido de todo mundo, tá Sim, entendendo? sim. Ia para a igreja, assim, para ninguém me vendo na igreja. E foi algo assim que eu lembro, era muito engraçado, porque às vezes eu chegava na porta da igreja, ainda fumava, aí ali eu jogava o cigarro fora e as pessoas diziam assim, entra, meu filho, entra. E eu falava, cara, Como é que tipo, eles me querem aqui, né? Como é que eles me querem? isso daí, Mas é como isso.
como eu estou sendo bem recebido, apesar de eu ser assim e tal. E eu me lembro que no dia que eu aceitei Jesus, cara, assim que eu só me lembro que eu estava lá na frente, estava um monte de gente, tipo, comemorando, não tem? Parecia que era jogo de futebol, tipo assim, esse louco. Foi Esse alcançado louco. hoje. Festa no Cara, céu, irmão. É festa e no foi céu, muito. cara. Tem um outro evento que eu me lembro bem logo depois de convertido, que eu chamei minha mãe para participar de um culto e lá eu assim contei verdadeiramente um testemunho que eu tinha vivido, sem poder falar muito, mas eu lembro que quando eu acabei ela estava bem assim que Sim, assim, porque você não. fez isso tudo Sim, e quase caindo da cadeira, sei lá, mas mas a foi nossa. muito. A trajetória da conversão, né, irmão? E a trajetória de caminhar com Cristo só sabe quem tá andando, né, meu irmão? É verdade, Só mano. sabe quem tá num É, caminho, né, cara? é verdade. Porque às vezes quem olha de fora não consegue entender, né, irmão? Mas Hum, quem tá ali na tampa da panela ali é que vai sentir o calor ali da temperatura. E o olha, melhor, né? Isso não acaba, né, irmão? É todo dia. Todo é dia tem um verdade. negocinho que Deus vai E transformando na nossa vida, que Ele vai ajustando, conectando, porque moldando. o evangelho de transformação de vida, ele vai mudar o nosso caráter também, vai mudar Exato. o nosso estilo de vida. Então, assim, sempre tem coisa dentro da gente. Eu era um cara muito assim, depois que eu fui me formar em cura interior, em estudo e em seminário, que eu fui entender a podridão que eu carregava nos meus sentimentos, na minha alma, e aquilo tudo eu não sabia. E aí me fazia procurar coisas erradas, atitudes erradas, Sim, me tornava um cara que eu não queria ser muitas das vezes. E aí entra o que você falou, muito bem colocado, irmão. Tem coisas que a gente faz na vida que a gente não quer fazer. sem dúvida. Tem Sem coisas que a gente dúvida. faz que a gente não quer fazer, pura e simplesmente porque a gente está perdido, porque a Exato. gente está desconectado. Quando eu entendi que existia um poder superior, maior, e que me amava muito, e que entrou em lugares e que esteve comigo em lugares que pessoas não estiveram, porque você pode acreditar nisso, irmão. Deus ele vai conosco em todos os Sem lugares, dúvida. Não em tenho dúvida todos os nenhuma. lugares. E nos piores lugares, irmão, Sim. ele está lá. E, Ele a- e, está lá. e depois que você é alcançado e que você começa a conectar com ele, e ele começa a te revelar isso, aí é que é a coisa mais maravilhosa. Uau, Porque aí, você tem lembranças de coisas que você olha e fala assim, cara, eu não poderia ter passado por aquilo, eu tinha que ter pois, morrido, eu tinha que é, ter batido de carro, eu tinha que. É tanto eu tinha, é, e aí você vê assim, eu, não, foi isso, ele que não deixou. esses são os chamados livramentos, né? Eu me lembro, irmão, que eu, com aquele plano mirabolante de morrer aos 40, eu fazia força para em todo lugar eu arrumava confusão. Sim, Então, em todo lugar eu queria usar muita droga para morrer logo. Eu queria conhecer os caras mais bravos do lugar para se tivesse algum BO, algum problema, eu ter um motivo, me mataram, tá entendendo? aham, Então, o plano era mais ou menos era isso daí. Mas o que que acontece, cara? Deus vai dando muito livramento quando ele tem glória a interesse. Deus. Eu sempre prego aqui para muitos jovens aqui na igreja, muitas famílias. A gente atende muita gente aqui e a gente carrega essa experiência que, quanto parece, é assim que funciona. Deus, quanto mais ele tem interesse, mais ele vai livrando, mais ele vai se aproximando. Ele parece que ele vai chegando perto, como se fosse essa garrafinha assim, vai chegando para a gente notar que é ele. É isso Só que a aí. gente acha que é outra coisa, que é o destino, que é não sei o quê. E é Deus se mostrando o tempo inteiro, E irmão. Eu só lembro de fazendo um parêntese, acidentes. irmão, só fazendo um parêntese, né? A palavra fala que eis que estou à porta e bato. Pois,
Pois é. Se E isso, abrires, né? Se abrires. ele Então, entra, ele tá o ceia tempo conosco. inteiro, cara, ó. Isso Ah, aí. você não tá ouvindo, não, né? Pera aí que eu vou ficar aqui. E ele se mostrava, cara, e eu me lembro assim, eu vou falar algumas coisas fortes aqui, por, forte porque o que eu vivi foi assim, muita gente me conhecia, mas pouca gente andava comigo. Sim, Todo mundo me conhecia, mas eu me reservava muito quando eu ia fazer minhas coisas erradas. Então, assim, tinha gente que sabia, mas não via. Tinha gente que ouvia dizer, mas também não tinha visto. Então, mas eu sabia o que eu fazia. Eu sabia onde eu dava meus quebra, o que eu claro. fazia. Então, assim, eu tive livramento de todo tipo que você pensar, de acidente, de tiro, de morte, de facada, de tudo quanto é jeito, de estar envolvido com o tráfico, de overdose, assim, coisas tremendas. E, cara, quando eu já convertido, quando eu conheço, quando Cristo se mostra para mim verdadeiramente, eu vivia com uma pessoa e essa pessoa tinha contraído o vírus HIV, né? E eu internava essa pessoa, cara, e nunca aparecia o que essa pessoa tinha, até que Deus trouxe uma pessoa amiga e disse: olha, Flávio, irmão Flávio, ela disse assim: irmão Flávio, o que a fulana tem é isso, isso e isso. Só que Deus manda dizer que não vai pegar em você. E Uau. aquilo ali para mim foi um espanto, porque ela disse assim: olha, o que a pessoa tem é AIDS e você não vai pegar. E eu tinha uma vida muito promíscua mesmo. Horrível, horrível, horrível. E a gente tinha uma relação muito estourada, muito aberta, e usava muita droga naquele meio e Sim. tal. E período muito ruim de lembrar, muito doloroso, mas eu não uso isso em pregação, porque eu guardo para os momentos que tem que ser falado, porque eu sei que o canal Lendas alcança muita gente. E tem muita gente, irmão, que às vezes passa por período assim que nem quer passar. Eu estava passando sem querer passar, mas como a Bíblia mesmo diz, a carne ela era fraca. Sim. E aí a gente acaba, quando vê, está envolvido. E quando isso aconteceu, foi quando Deus se mostrou mesmo para mim. Foi quando ele se mostrou mesmo para mim que me amava muito. Foi confirmado o teste da menina. O meu, até hoje, glória a Deus, nada. Tenho filho, tenho Glória a família, Deus. construí família, tudo. Não apareceu nada verdadeiramente. Naquele dia mesmo, o Senhor me chamou para um ministério. Ele me chamou para um ministério e, nessa época, minha mãe ficou até sem entender, meu irmão, foi muito assim, muito complexo, foi muito difícil, porque como que um cara que tinha uma vida comum, normal, trabalhava, de repente, do nada é chamado para um ministério, um cara que não estudou para ser crente, nunca tinha sido crente, Sim. não sabia nada, e pai, agora Deus chama o cara e fala: olha, eu quero que você vai estudar, vai se preparar. E o que foi mais difícil é que ele me separou mesmo. Então, ele me deu uma palavra que cuidaria de mim, que levantaria pessoas para me abençoar, e a única coisa que eu tinha que fazer, estudar e me preparar para me tornar um pastor. Glória a Deus. E aí eu larguei serviço, eu larguei tudo e fui e caí de cabeça nisso, porque eu entendi que tudo aquilo que ele fez por mim, eu tinha realmente algo que eu precisava fazer e que ia além de qualquer raciocínio, de qualquer lógica, e teria que ser ilógico também. Não tinha que ter muita lógica. Familiares meus que diziam Flávio era só Deus, começaram a falar que eu era muito doido, porque eu tinha largado tudo para ir servir Deus, e fui para o campo de missionário, e fui para o interior, fui para o Rio de Janeiro, fui ser missionário, e período que abri mão de tudo. Eu Sim. deixei minha casa vazia,
Eu deixei minha mãe para trás, minhas filhas, meu irmão, e eu fui pura e simplesmente porque eu ouvi a voz de Deus. E o E, melhor, eu, né, e, Flávio? é, A e gente. é isso que eu quero fazer para a minha vida, porque eu me lembro, essa passagem, cara, um dia a gente em cima da segunda ponte, e meu pai era um cara assim muito, muito bacana, meu pai era um cara muito brincalhão, muito presente, meu pai era um cara super inteligente. Meu pai, no meio de vários irmãos, foi o único que se formou. Aí se formou em contador, depois se formou em direito na UFES, que Sim. isso há muitos anos atrás era difícil. Aí virou advogado, ele fez um concurso público, passou em 9º lugar no Brasil para procurador federal do INSS. Uau. Então era um cara assim que estudava muito, que lia muito, que muito inteligente. E um dia ele me fez uma pergunta. Ele falou: meu filho, o que você quer ser? Qual a profissão que você quer ser na sua vida? E eu me lembro que era em cima da segunda ponte, estava eu, ele e minha mãe no carro, e eu não soube responder para ele. Eu não tive uma resposta, porque meu único plano era ser jogador de futebol. E quando ele falece, eu já parei de jogar. Foi tudo assim junto. Aí eu parei de jogar em clube. Aí dali comecei a me envolver no pagode, depois me perdi, beleza. Mas quando chegou essa vocação pastoral, Deus me lembrou da pergunta do meu pai, cara. Você acredita Uau. nisso? Deus me Claro, lembrou um menino. dia eu no interior, e eu falei assim para minha esposa, eu falei: Mônica, você não acredita o que Deus está me lembrando aqui agora. Eu tenho chamado, estou estudando, estou me buscando para ser um pastor, e há 30 anos atrás o meu pai me perguntou o que eu queria ser, eu não sabia, acho que já estava reservado essa história pastoral, e nem eu sabia disso, ninguém sabia, porque, Pois cara, é, foi né, algo Flávio? incrível, incrível. E Deus faz as coisas, né, dessa forma, né? Deus ele faz tudo invertido da Tudo nossa novo, lógica. E não tudo dá explicação a é ninguém. isso aí. Se o cara ouvir a voz dele, ele faz, Ele mas ele faz, não explica. ele não E explica. quando eu perdi a noite, meu irmão, perguntando: Deus, por que eu? E aí Eu me perdi a fala, noite falando assim: eu não sou capaz, eu não sei, eu não fui preparado para isso. não, E ele só falava assim: é vai, você. E sabe onde ele vai. me colocou agora? Me colocou primeiro lá onde eu tinha um bar. Aham. Então, era na minha casa quando eu comecei a igreja, quando nós começamos essa igreja, e agora ele me colocou aqui na Rua Chile, Sim, aonde a gente tocava pagode toda sexta-feira. exatamente Ele isso. me botou aqui na rua que era o pagode. Então, Ele como é que faz, você pergunta isso para Deus? não tem explicação. Irmão, assim, falando desse trabalho tão bacana aí, né? Entrando agora um pouquinho no ministério, né? Eu sei que ainda tem muito chão, né? Entre esse período aí e a igreja que está estabelecida aqui na Rua Chile, né? Para quem lembra aí, né? O endereço é um antigo barracão. É o antigo barracão. Antigo A gente vinha barracão. para cá, ouvia muita música aqui, agora tem muito louvor, muita Glória a Deus, adoração. glória a Deus. E aí, Continua sendo música, né, velho? sem Música é dúvida, bom. sem dúvida. E aí, Flávio, assim, eu queria que você falasse um pouco né, do ministério, né? A MDI, que é o Ministério Deus do Impossível. Desculpa se eu Rapaz, errei. Queria que você é falasse um isso pouco mesmo. desse ministério. Eu sei, né, dos trabalhos sociais tão bacanas que você tem aqui no bairro. Mas eu queria que você falasse primeiro do ministério, desses trabalhos sociais e também, né, fazer o convite aí para a comunidade, porque eu sei Legal, que legal. o espaço ele está aberto para todos, né, irmão? Rapaz, muita gente legal tem passado aqui. Muita gente legal. Filhos dessa galera que a gente falou aí, antiga, Sim, de tem amigos, vindo né? aqui o projeto. Tem pessoas que vêm aqui, jovens que vêm aqui, que quando eu vou ver, eu sei quem é o pai, cara. É, Mas, então, assim, muito bacana. O que aconteceu? Deus nos deu uma direção. No começo eu fui muito arredio a querer trabalhar no próprio bairro, porque eu sabia que eu ia ter muita retaliação de pessoas que ainda olham para a gente com os olhos do passado. sim,
Só que esquece que esse Flávio aí, ele morreu há 10 anos. E Deus ressuscitou e trouxe um cara diferente. Então, assim, são 10 anos que eu estou envolvido com o ministério, com a igreja. Aqui nós estamos na Rua Chile, vai fazer, tira-se 2 anos, mas quase que um ano perdido por pandemia, né? Claro. Mas a gente aqui faz um trabalho simples, mas voltado para a transformação de vida, de caráter. A gente carrega o nome de uma igreja MDI, que é Ministério Deus do Impossível, porque foi o que Deus falou comigo, que o que estava fazendo na minha vida era impossível, e me deu o texto no livro de Mateus, dizendo que era o que ele faria na minha vida era impossível, que colocaria esse nome na igreja. E hoje a gente usa o church por questão só de filosofia, de entendimento de que church quer dizer igreja, então a gente não está relacionado a nenhum dogma, nenhum paradigma, a gente não está preso a isso, a gente está preso ao reino de Deus. Eu entendo que todas as denominações têm várias igrejas e glorifico que tem e tem que ter, para que haja variedade, para a pessoa ficar à vontade de buscar. E a gente aqui só faz uma coisa, a gente pega a sementinha que Deus deu na nossa mão e a gente vai semeando. Sabe? A gente não está aqui para ser a maior igreja, a gente não está aqui para viver do evangelho, a gente vive pro evangelho. Então, a gente não vive para enriquecer, a gente vive para doar, para como diz o apóstolo Paulo, se deixar ser gastado, né? Então, a gente está aqui, dia de segunda-feira aqui na igreja, o tempo ocioso do templo, o que ficaria parado. Há 3 anos atrás, Deus falou conosco que iria nos dar um projeto de jiu-jitsu. E lá na nossa igreja era 40 metros quadrados, tinha uma pilastra no meio. E eu ficava falando, Deus, tá bom, o Senhor falou para a gente fazer jiu-jitsu, mas como que eu vou fazer jiu-jitsu com uma pilastra aqui no meio? E era na minha garagem, cara. Então, assim, Deus falou há 3 anos, quando nós viemos para cá, ele trouxe o professor, que é voluntário. Ele, através do nosso prefeito, Euclério Sampaio, nos apoiou aqui. Grande abraço. Dando tatame aqui para o nosso projeto, cara. Que bacana. Chegou aqui, deu os tatames para a gente. Eu glorifico muito. O Euclério tem sido um parceirão, né? Lelo também tem sido um cara muito bacana, presente na comunidade. E, assim, o que a gente faz aqui? A gente está pegando as crianças na idade de 3 anos em diante até os adultos, e a gente está implantando aqui, cara, querendo trabalhar para a comunidade. A gente tem vários projetos. A gente tem aula de música, jiu-jitsu. A gente tem, amanhã, por exemplo, sexta-feira, a gente tem cineclube aqui, vem um DJ, canta rap gospel, o cara faz grafite, então a gente pinta as paredes dentro da igreja. Então, assim, a gente tem uma visão muito livre do reino de Deus, sem muito, sabe, sem... tradicionalismo. Não, quadrado, porque né? eu entendo que está muito veloz. Sim. Está muito veloz. Eu amo todos os irmãos, e a única coisa que a gente pede é que todos também nos amem com a visão que a gente tem. Verdade. Porque cada um tem uma visão, cara. Cada um é bom numa coisa. Então, a igreja tal é bom nisso, a outra é nisso, e a gente quer servir a comunidade com um projeto social. A gente aqui está preparando para ter aula de inglês, para ter aula de reforço escolar. Que bacana. Nós temos aqui uma visão de um dia virar a antiga LBA, irmão. Lembra disso? Lembro, claro. Com projetos profissionalizantes. Você lembra disso? Claro, cara, aquilo era impressionante. Claro, aquilo ali, meu coração. De marcenaria, datilografia. Isso é para nossa época, né? São profissionais hoje que estão difícil de achar bons profissionais. Sem dúvida. Então, assim, o nosso plano é servir a comunidade no futuro com tudo isso. Sabe, um eletricista, ter vários cursos aqui de computação, de tudo, mas hoje o que a gente tem na mão? A Bíblia diz para a gente trabalhar, semear o que tem na mão. Meu. Pois é, mas assim... e a gente semeia a vontade, o amor, a comunidade tem nos ajudado, aqui a gente recebe
olha, toda Ó, e eu quarta. vou tomar Ó, liberdade aqui, hein, pastorzão, para falar o seguinte: quem sabe tudo da palavra é você, mas assim, ó, tem um texto lá em Efésios, se eu não me engano, 3:20, né? Que ele opera mais do que pedimos e mais, pensamos, com muito o mais, né? poder e a glória que habita Muito mais do nele. que irmão, Aqui, ó. irmão, Assim, muito. Ele faz então, muito mais do que a gente. Eu estou todo eu arrepiado tô aqui. aqui, Muito ó, mais do é que. porque eu Muito, ó, também, porque eu acredito muito no mais do seguinte, que. essa Ele conversa pega pessoas improváveis é isso aí. e tudo que ele busca, sabe, tudo que ele busca é um coração contrido nas mãos dele. Foi isso que eu entreguei a ele. Teve um culto de oferta, eu não tinha nada para dar, Will. Não tinha nada, porque eu estava naquela transição de estudar, larguei meu trabalho, larguei tudo e fui viver do ministério. Eu lembro que eu me ofertei, cara. Glória a Deus. Eu me ofertei. Eu falei, olha, Deus, eu não tenho nada, o que eu tenho sou eu. Se servir para o Senhor, Trabalhe, se servir trabalha. para o Senhor, eu estou aqui. E hoje aqui, a gente, toda segunda-feira, quarta, a gente, depois do projeto, os meninos recebem lanche, cara, Pô, que sabe? bacana. Tem criança aqui que na nossa comunidade que pouca gente sabe, que às vezes não tem o lanche no dia, às vezes não tem o Não tem o básico no jantar, dia. né? Não teve um Não almoço. tem, não Não tem. tem, entende? Eu não gosto muito de falar, Sim, porque as pessoas acham que a gente quer emocionar as pessoas e tal, não. mas é real. Às vezes a Então, gente acha que né, não é né, o problema, que a desigualdade está longe. Não, ela está do nosso não, ela, lado. ela é real aqui no nosso bairro. Sim, É real ela é no nosso real. bairro, é real, muito real. É, Então, assim, a gente, cara, depois que eles treinam, você tem que ver os meninos bem alegres, mano. Eles vêm alegres, recebem o lanchinho, aí vão para casa tudo em filinha, que não coisa tem tudo linda, em cara. fila, Que assim. bacana. Cara, e a segunda tem lanche, na quarta tem lanche, no domingo tem lanche. E aí, quando a gente vai ver, olha para o caixa da igreja, não tem dinheiro. Aí um fala assim: ó, vou dar o lanche tal dia, E o outro eu vou dar. Então, a comunidade se envolve. sem dúvida, irmão. Entende? Nós temos um plano de ir muito adiante. Qual é esse plano? Eu tenho no meu coração, de verdade, de resgatar Em muitos nome de jovens, Jesus porque eu creio, Will, acontecerá. que se a gente investir na criança, no pré-adolescente, e ele tiver uma boa formação, a chance dele se perder quando Reduz. for reduz. Entende? Eu creio nisso, eu creio nisso. Porque eu só me salvei, tudo bem, foi Deus, mas porque eu tive uma boa formação. Claro, sem Porque eu dúvida. tive pessoas me orientando. Senão, eu estaria perdido ainda. E olhe lá se estaria vivo. É, Porque mas Deus você sabe, entende, né? entendo. E Mas aí, Deus a sabe gente todas tem um as plano coisas, aqui. né? Eu costumo dizer aqui para o meu presbitério aqui, para a liderança da igreja, eu falo assim, olha, gente, o dia, eu tenho uma promessa com vocês. O dia que Deus falar para mim não ser mais o pastor, vocês podem ficar tranquilos, não vai ter nada no caixa, porque eu já vou ter gasto tudo com obra social e com os irmãos que precisam, É isso aí, porque irmão. esse é o meu trabalho. A igreja tem crescido, Glória a a Deus. igreja está em formação, tem crescido, a gente tem levantado líderes. A gente não é aquela onda de fazer um culto, a gente está aqui para se envolver, para chorar junto, sorrir junto, crescer junto, tentar ser uma família verdadeiramente. O evangelho foi muito distorcido com esse lance de bênção, muita bênção. Bênção é bom, mas a maior bênção é ele, né? É exatamente. A maior A bênção é ele. bênção principal, ela É tá no ele, final é da ele. nossa carreira, né, irmão? É E isso aí. começa outra de É. forma espetacular, né, meu E irmão? aí a gente aqui está chamando a comunidade para se envolver, porque a gente tem um plano futuro de verdadeiramente ter uma grande obra social paralelo com a nossa igreja. A igreja, claro, dando suporte, apoiando, Claro. mas paralelo, tudo separadinho, tudo organizado. Os investimentos do projeto social são no projeto social, os investimentos da igreja, mas a São da igreja envia igreja. recursos. Claro. Então, a gente tem um plano de um dia ter um lugar, William. Olha o que eu estou falando aqui, eu estou profetizando, irmão. Na vida, não é da igreja, é na vida
de Jardim América, do bairro de Jardim América, nas vidas que ainda nem nasceram, talvez. Mas eu estou profetizando aqui, um dia nós vamos ter aqui lugar com piscina, tá? Amém. Nós vamos ter lugar aqui com campinho, para quê? Para essas crianças, com área para ter reforço escolar, para que essas crianças, aqueles que estudam de manhã, venham para cá à tarde, que estudam à tarde, venham para cá de manhã, para que tenha uma coisa que você pegou essa época. Era colônia de férias, Sim, lembra disso? Era Tinha colônia de férias. Você lembra disso? Claro. Então, claro. A gente vai trabalhar por esse espaço. Por quê? Porque a gente não vive do Evangelho. Eu não vivo do Evangelho para mim ter uma condição de vida. Eu vivo pro Evangelho, para me entregar tudo que eu puder ao Evangelho. Então, a gente é pastor novo de caminhada, novo de conversão, novo de pastoreio. Sim. Então, assim, a gente está acelerado, amamos todos que estão ao nosso redor aqui, queremos servir a comunidade da melhor forma. Louvado entendemos seja Deus isso é o por reino. Isso, irmão. Louvado seja Deus. Entendemos que isso faz parte do reino. Né? E, Flávio, assim, nós estamos... E detalhe, William, tudo gratuito. O menino vem aqui fazer aula de música, de jiu-jitsu, ninguém paga nada, não. Louvado seja Deus, irmão. Isso aí é o verdadeiro evangelho, né? E aí a gente Esse chora. E a gente aqui faz doação de roupa, faz doação de alimento, faz doação de cesta básica. A gente aqui... nós estamos aqui para servir, irmão. Nós entendemos que servir é melhor. Louvado seja Deus. Entende? Flávio, nós somos chamados para servir. Nós não queremos ter uma igreja, nós queremos ser a igreja em Jardim América. Porque, entende? Né, Flávio, muitas pessoas, às vezes as pessoas têm uma visão distorcida e nós que estivemos muito mais tempo fora do evangelho do que dentro, né? Mas o verdadeiro evangelho, o evangelho mais genuíno é o do seu testemunho. É o testemunho das pessoas que a gente vive. Das pessoas que foram resgatadas, que estão sendo resgatadas, não é por você, mas é pelaquilo que Ele, que é Deus, o que Deus tem feito através. Eu costumo, quando eu vou pregar aqui na igreja, eu digo assim: olha, Deus, por favor, que eu seja só o cano que vem da caixa, só a passagem do Espírito. Sabe por quê, meu irmão? Tem uma coisa muito engraçada. Hoje em dia, as pessoas acham que tudo aquilo que Moisés, Davi, José viveram é só uma história. E engraçado, eles não querem ver mais essa história, eles não querem ouvir. Sim. Muita gente ouve, a gente, claro, vai usar para pregar, mas a história que eles querem ler é a nossa vida. Exatamente. E outra, né? A sua vida, é a nossa, é de alguém da comunidade que venceu. É exatamente isso, irmão. E a gente fica feliz, né? Porque essa pluralidade que a gente vê aí de doutrinas, de entendimento, né? Daquilo que é o reino, né? Mas, e sob a ótica do que nós acreditamos, o melhor testemunho é o testemunho da transformação, né, cara? Não tem nada igual a isso. E não é fácil. Não é fácil. Porque é o seguinte, né, Flavinho? A gente está sendo transformado toda hora. Não tem um cara... a pouco. Não, e de pouco a pouco. Tem um cara que não toma uma fechada no trânsito que às vezes não fica bravo, pô. Olha só, eu sou... o meu temperamento... O meu temperamento é um D, né? O meu temperamento é um D. Eu sou um cara muito direto, muito assim, às vezes duro, explosivo. Sim. Meu 0 a 100 é rápido. Então, eu tive que estudar de temperamento, de comportamento, para eu me entender. Porque eu fazia coisa que eu falava, eu não posso mais fazer isso, que agora eu sou crente. Então, eu não posso mais. E assim, a gente entende que a gente é transformado aos poucos. Sabe? E isso é muito sério, porque se Deus transformar a gente de uma vez, nem a gente suporta. Pô, lógico. Então tem que ser aos poucos. Só que isso traz um grande conflito, porque quem está de fora ainda acha que você é aquele. Exatamente isso. Compreende? Só que nós não podemos olhar para isso. Pelo contrário,
A gente tem que produzir, trabalhar mais para que eles vejam que não é nada daquilo mais. É verdade. Então, essa transformação, pouco a pouco, eu sou um cara da zoeira, da brincalhão. Sim, da Onde eu chego, eu resenha, fico né? rindo. Da Da resenha. resenha. E aí eu já tive caso assim, de chegar na resenha com ovelha minha, na casa da família, e eles falam assim, mas seu pastor é muito doido. Seu pastor é muito doido. E aí a minha ovelha falava assim, ele é muito doido mesmo, é zoeira, mas na hora que ele chama sério no escritório, na hora que é para falar, que é para ensinar, então, assim, isso é muito legal. E o mais legal, né, Flávio, assim, quando nós lemos a Bíblia, a gente percebe muitos perfis diferentes, como Isso você daí. mesmo falou, né? E esses perfis que existiam lá no que é relatado naquele tempo bíblico, eles existem hoje, pô. Tem o cara mais tranquilo, tem o cara mais exaltado, tem o cara que é bom de conversa, tem o cara que é na dele. Isso. E Deus precisa e Ele ama todos. E ama todos. Sem exceção. Igual. E outra, ó, você que vai ver esse vídeo, né? Não nem falamos aqui de curtir, compartilhar, a gente não vai pedir isso, mas é o seguinte, irmão. Acho que o principal recado para você que está assistindo isso aqui é o seguinte: lembre-se do quanto ele te ama. E muito. Você pode tentar correr dele, você pode tentar se esconder, você pode tentar não vê-lo, mas ele, quando ele decide, né? Ele vai atrás de você onde você estiver. Até porque ele não vai atrás, ele não sai do seu lado, ele não sai de dentro de você. Você não tem como arrancar. Você pode até tentar, mas não tem, né, não, Flávio? Eu tentei me esconder muito, William. Eu me lembro de um período muito depressivo de droga e tal, que já estava entrando naquela parte final de neurose, Sim. Sabe? E eu me lembro que no auge de crises depressivas, assim, que eu usava e chorava ao mesmo tempo e orava, sem saber que eu estava orando, mas pedindo socorro a alguém e sem saber que aquilo era uma oração, mas saía do meu coração. Quantas vezes eu falava, Senhor, sabe, se o Senhor tem mesmo algo comigo, eu preciso sair daqui. Porque quando você se converte, você ainda passa um período, sabe, tirando muita coisa. Não, e com o tempo a gente vai tirando outras, né? A gente ainda vai tirando outras que a gente não sabia. A gente nem sabia que tinha. Que estava em segundo plano. Estava escondidinho. Escondido. E eu me lembro que nessas crises, muito, porque a depressão ela era algo muito recorrente na família do meu pai. E, para a glória de Deus, nós cremos que, como está escrito que, no livro do Êxodo, que Deus visita a geração e nós profetizamos isso sobre nossa casa. Eu já saí para me matar de carro, já saí. Então, assim, eu me lembro que era nessas horas que eu via Deus nos detalhes. E isso eu queria deixar essa semente no coração das pessoas. Eu já fui para sair de carro para me matar numa ocasião que eu e minha esposa perdemos uma filha que nasceu de 6 meses, ficou 6 dias, e a gente fazendo a obra de Deus e não soube entender, na época não era maduro por que aconteceu aquilo, e eu desesperado. Cara, eu me lembro disso daí, eu fazendo campo missionário, e eu retornei em 2014, e eu tive um acidente de carro na sexta, no domingo eu internei minha esposa, e nós perdemos a bebê, minha esposa ficou 12 dias internada. Me lembro que no dia do velório, cara, no dia que eu ia pregar em Vitória, e quando eu estava me deslocando para a igreja, eu recebi o telefonema do hospital, minha esposa já estava do meu lado, já tinha saído um dia antes, e eu falei assim para ela, olha, acabou, a neném morreu. E eu estava indo pregar, e eu falava, cara, como que eu estou supostamente fazendo a vontade de Deus, indo pregar, e está acontecendo isso? E nesse dia, eu não tinha condição de fazer o enterro. E eu fui no Jardim da Paz, Laranjeira, lá, para ver quanto que era 3 mil, cara. E meu telefone tocou na hora, irmão. E a pessoa do outro lado falou assim,
de que você está precisando. E eu passei em frente a uma funerária e o Espírito Santo falou comigo, vai ali. E eu fui lá, e cheguei lá, o cara preparou tudo por R$300. Então, Uau. assim, por R$300. E detalhe, eu não tinha os R$300, cara. E meu telefone tocou nessa hora, e a pessoa falou, vem aqui buscar o cartão. Então, hoje, depois do tempo passado, a maturidade ela chega e a gente vê que Deus cuidou da gente nos detalhes. Glória a Deus. Nos detalhes. E isso que eu queria semear na vida de muitos que vão ouvir aí. Às vezes a gente está passando qualquer período que possa ser difícil para você, financeiro, desemprego, saúde, pandemia, o que for, irmão. Mas se você acreditar, ele está sempre no controle. Glória a Deus. Ele está sempre no controle, ele cuida no detalhe, irmão. Glória a Deus. É no detalhe. A gente já doou carro na obra de Deus, a gente já ganhou carro na obra de Deus. A gente, cara, então assim, Deus cuida no detalhe, sabe? Às vezes, né, hoje para a gente sentar aqui com você, eu quebrei assim algo muito, muito poderoso, irmão. Deus te usou nesses dias para quebrar algo muito forte dentro de mim, porque eu tenho uma rejeição, uma dureza no meu coração, sim, eu confesso isso, mas eu tenho uma rejeição, sabe, de não querer aparecer, sim, eu ainda acho, cara, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não sou um cara afeiçoado para fazer isso, para estar, sabe? Eu não faço para estar na frente de uma câmera. A gente vai começar aqui agora a transmitir ao vivo. Para mim vai ser um desafio, porque, cara, a gente pensa o evangelho de outra forma, mas a gente entende que vidas têm que ser alcançadas através dessa ferramenta. Irmão. É exatamente Entende? isso. Então a gente está aqui liberando algumas coisas que a gente viveu. E, William, eu queria reforçar uma coisa, porque eu estou sentindo isso aqui no meu espírito, porque tem gente que me conheceu muito que vai ver isso. E, cara, eu quero pedir perdão a cada pessoa que eu destratei, defraudei, sabe? As minhas ex-mulheres, minhas filhas, aos familiares delas, sabe? Porque eu fui um cara insensato, horrível, fiz muita coisa errada, que eu me arrependo e que, às vezes, ainda não tive a oportunidade de colocar no lugar, sabe? Mas eu glorifico a Deus porque Deus tem cuidado de cada um deles. Glória a Deus. E eu sei que um dia eu vou ter a oportunidade de me mostrar diferente e pessoalmente pedir perdão. Teve uma pessoa que eu pedi perdão pessoalmente, que foi a mãe da Isabela, da minha filha. Ela foi para o encontro, cara, na Igreja Católica, e me mandaram, o cara que fez o encontro era meu amigo, me chamou para ir lá para fazer uma carta para ela, e no dia que ela ia ser recebida, estava eu e a mãe dela lá, cara, e nós três, assim, foi uma noite que a gente pediu perdão um para o outro, foi algo muito que só Deus faz. São essas coisas que não tem preço, tem valor. Exatamente, Flávio. Então a gente quer estar inserido nessa comunidade com valores, sabe? Não com preço. Porque o quanto custa um projeto social? Não custa nada. Porque o dinheiro quem dá é Deus, é dele. E para ele dar R$1 ou 100 mil, para ele é a mesma coisa, irmão. Ele não usa nenhum, quem usa é a gente. A gente é que está preso nisso. Ele quer a gente, cara. Sabe? Então a gente fala de uma forma simples, a gente vive de uma forma simples, e você foi usado para quebrar algo muito forte, que é tirar essa rejeição. A gente trocou ideia, eu passei mal e a gente nunca acertava. Mas, assim, e hoje, antes da gente começar, meu primo está aqui, eu estava falando para ele, cara, olha a rejeição que faz a gente. Falei, nossa, eu pensei, não falei, eu falei, tomara que o link não entre, que eu estou com dor de cabeça danado, vamos botar para outro dia. Mas, tipo assim, você me entende, cara? Porque irmão, a gente é muito simples no que a gente faz. E eu falo mais. Deus te abençoe, meu irmão, esse projeto aí, vocês têm
Deus Tem abençoe a chamado nós, muita meu gente irmão. legal aí, cara, Deus muita gente abençoe a legal. nós, Flávio, porque o Eu que a tenho. gente... Vocês recuperaram a gincana do passionista, cara. Pô, tem Aquilo é tem espetacular, muita meu irmão. coisa legal ali, Espetacular. irmão. E hoje, Flávio, Espetacular, cara. nós que agradecemos, cara, né, irmão? É difícil falar, porque a gente se conhece há tanto tempo. A gente é de E o casa, né, meu melhor, irmão? né? E o melhor, assim, nós que estamos aqui é o que a gente espera que as pessoas sintam do outro lado, né? Em muitos momentos aqui eu senti muito forte a presença de Deus, cara. Irmão, E assim, de estar aqui segurando às vezes para não chorar, porque, né? irmão. Eu sou da linhagem de profeta chorão, tá, irmão? Pô, Chega para cara, mim, a primeira então nós somos coisa, da mesma casa. eu Nós, abro uma torneira no olho aqui que eu não seguro nada. nós somos da mesma Esvazia casa. tudo. Os meus discípulos aqui na igreja falam assim que a minha unção é do choro. É isso aí, meu irmão. Então, e eu espero que que esse bate-papo aqui seja fruto de bênção. A gente está vivendo um momento tão difícil, né, de pandemia, das pessoas Verdade, depressivas. E o nosso verdade. objetivo aqui, pessoal, é trazer essa mensagem de esperança, né? E durante a conversa aqui com o pastor Flávio, eu vou dar uns minutinhos ali para ele se despedir, mandar um abraço para a galera da família, a turma da igreja, fazer um convite para todo mundo. Mas no meio da Legal. nossa conversa, pastor, o senhor falou sobre algumas coisas, né? Falou do amor, né? E eu estava aqui e hoje eu ouvi, estava lendo um texto, eu estava lendo lá o livro de Coríntios 13, comentando com algumas pessoas, falando, né, do amor, né? Porque o livro de 1 Coríntios 13 fala lá do amor, né? Todo mundo É conhece lá verdade. uma música do Legião, né? A turma mais É, antiga aí, né? Que fala que é só o amor, é só o da amor. nossa época, né? Do O som Renato, do passionista. exatamente, o Renato Russo tirou parte dessa música desse trecho bíblico, mas É o verdade. trecho bíblico é diferente. Só que eu estou entrando nesse texto por quê? Porque antes de começar esse texto, lá em Coríntios, lá no final de Coríntios 12, que para mim é mais lindo do que isso, no texto de Coríntios 12, Paulo fala sobre os dons espirituais, né? E hoje muitas pessoas buscam dons. É. Lá no final desse texto, eu até separei aqui, se me permite ler, Vamos embora. ele fala o seguinte: no último versículo do capítulo 12, ele usa uma frase que é a seguinte: por isso, se esforcem para ter os melhores dons, Sim. e eu vos mostrarei um caminho que é o melhor de todos. Aí ele começa a falar do amor. Do Então, amor. assim, cara, não há nada melhor do que o amor nos encontrar e nós encontrarmos esse amor, né, pastor? A Então, gente só foi encontrado porque ele tem todo o amor. Ele tem todo o amor, ele tem, sabe, só quem foi muito perdoado sabe o quanto vale o amor. Às vezes a gente acha, e é real, e é lícito a gente ter o amor, sabe, do cônjuge, do pai, da mãe, do irmão, mas o verdadeiro amor, o amor verdadeiro, ele vem do alto. Quando eu entendi isso, eu comecei a amar as pessoas que, sabe, porque eu não amava, porque eu não sabia o que era amor. Eu achava que eu entendia de amor. sim, Eu entendia de outro sentimento, mas não era o amor de Cristo. O amor de Cristo, Paulo diz que ele tudo suporta, exatamente. que ele tudo passa, e tudo passa por amor. E esse texto ele diz que sem amor eu nada seria, irmão. Sabe? Não tem a ver com ser bom ou ruim. Tem a ver com quanto Deus nos ama e o quanto eu posso amá-lo, o quanto eu posso ser dele, quanto mais eu amá-lo, mais ele se aproxima, ele faz, ele muda a história, ele muda o contexto, muda a geografia, ele muda tudo por amor, irmão. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, uma passagem muito forte, eu conto isso para poucos amigos, eu vou derramar aqui. Eu estava num quarto de um hotel
eu estava acompanhado de duas meninas, cara. E quando eu olhei para o lado, eu vi Cristo. Você acredita nisso? Mas essa visão eu tive depois de convertido. Um dia, num seminário de cura interior, e me veio isso. E aquela cena era real. Eu tinha vivido aquilo com aquelas pessoas naquele lugar. Era um déjà vu, vamos dizer assim, mas era. E lá nesse seminário, quando eu olhei para o canto, eu conversava com ele e a minha pergunta foi assim: o que o senhor está fazendo aqui? E ele falou assim para mim: eu entrei e entraria nos piores lugares só para te salvar. Glória a Deus. Ali eu entendi o que é o amor de Deus. Ele não é igual ao nosso amor. E o melhor, né, Flávio? Ele faz Cara, isso... aquilo ali mudou a minha vida, de como eu olho para minhas filhas, de como eu olho para os meus amigos. E, Flávio, porque, esse amor, cara, é por todos, né, Flávio? Por todos. E tá livre, você consegue acessar, você pode acessar, e essa mensagem que eu queria deixar aquela hora para os jovens é que às vezes você está num quadro de pior momento da sua vida, mas ele é acessível. Ele é acessível, ele está ali e você pode chegar nele do jeito que você está, irmão. Glória a Deus. Porque quando ele me chamou, eu estava do jeito que nem eu mesmo me queria, nem pessoas me queriam, mas ele me quis. Então eu acredito que independente de como você esteja, ele está te esperando. Ele está te esperando de braço aberto, cara. Olha, eu não entendo se foi... Olha, eu fui mentiroso, cara. Eu fui de tudo de ruim, cara. E ele me amou. Mas assim, né, Flávio? Irmão, é só ele. O melhor é a história nova que ele vai escrevendo para nós, né? E detalhe, irmão, aquela que a gente viveu, ele apaga. É isso aí. Ele apaga. E a que ele escreve, ela fica para sempre. Sabe por quê, mano? Eu vou te falar uma coisa. Eu chamo a galera de mano. Claro. Hoje a gente deixa legado. Você compreende? Sim. A gente, informação, tirando impureza, revivendo, ressuscitando, mas construindo. Compreende isso? Essa é a loucura do Evangelho de Cristo. É que ele vai te limpando, mas você tem a oportunidade de ir construindo, cara. A gente tem aqui, hoje aqui, eu vou ganhar neto aqui na igreja, de casal que a gente pegou adolescente, que chegou na igreja, que nós casamos eles, estão casados e agora vão ter filho. Glória a Deus. Então, assim, tem gente que caminha conosco aqui há 5 anos, cara, braço direito, igual meu primo aqui, o Big, caminha com a gente aqui, são presentes que Deus traz para a nossa vida. É lindo, irmão. Porque eu sou carente, eu costumo dizer para o Big, eu era carente de amigo, eu conhecia muita gente, mas não tinha um amigo. Um amigo que no dia difícil falava assim, estamos aqui, tá entendendo? Claro. De você estar doente, o cara te ligar, como é que você está? Melhorou, cara? Então, assim, a gente conhece muita gente, mas amigo Deus traz, Deus muda. E irmão, a gente está aqui domingo às 19 horas, fazendo um culto que eu costumo dizer que o culto aqui da NDI Church, ou ele é o ponto inicial ou é o ponto final. Ele é o inicial para quem quer chegar e fazer, e o ponto final para aqueles que já estão trabalhando. Aí no domingo ele fala assim, eu vou lá para a casa do Senhor hoje adorar ele, é o ponto final da minha semana, já iniciando outra, e isso não para. E, cara, vou te falar uma coisa com toda a verdade. Se eu pudesse escolher, cara, não precisa ter dúvida, a minha única escolha seria Cristo. Amém. Esse cara é fantástico. Eu costumo dizer, cara, que ele é fantástico. Ele é o cara. Ele, mano, ó, não tem ninguém igual a ele. Nada. É insuperável. O cara é fantástico, irmão. E cada dia eu me apaixono mais por ele. É isso aí, pastorzão. Ó, muitíssimo obrigado aí por você ter aberto Se eu soubesse que era tão fácil, já tinha agenda, irmão. Ó, galera, eu espero que vocês tenham gostado, né? Todos nós aqui
deixamos claro que o que a gente está fazendo aqui é comentário daquilo que a gente tem vivido, daquilo que a gente tem visto. Estamos aqui nós estamos aqui dizer quem está para certo, dizer quem está errado, já isso, tem muita aquilo, briga para isso, nós não... Não, isso aí não é nossa praia, não. Nossa praia não é essa, nós estamos aqui só para agradecer e exaltar o nome, ó, dele. E dizer com toda a verdade, irmão, nós não temos briga religiosa, nada disso. Essa não é a nossa onda. Não é ficar apontando para o cara, olha, você faz isso, você faz aquilo. Isso não tem. Isso aí já foi, não é mais a vibe que vem aí, é outro lance. E outra, né, irmão? Porque nós cremos na doutrina da palavra, né? E a palavra fala da multiforme graça de Deus, isso, né? Aí. Então, ele assim, se apresenta como ele quer. Como ele quer e cada um vai... Para o tradicional, ele é tradicional. Para o maluco, ele vem como louco, ele chama as coisas loucas. Então ele que se apresenta. Se você achou esse pedaço dele aí, meu irmão, agarra com a maior força que você tiver e não larga. Agarrei. Nós vamos com todas as dificuldades. Eu carrego um versículo. Ele diz assim: eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Está no livro de Provérbios, né? 3:5, se eu não me engano, ou 5:3, agora fugiu, mas acho que é 3:5, confere aí para mim não dar informação errada e passar vergonha aqui. Mas o versículo é esse: eu deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. Isso é lindo. Tempo de pandemia, tempo de dificuldade, tempo de sabe, muitas doenças mentais, muitas doenças sentimentais da alma, né? Doença física também. A gente libera essa palavra de que o Senhor, ele cuida, sustenta e que a gente tem que descansar no Senhor. Maravilha. Quando a gente aprender a confiar no Senhor em todas as horas, tem dia que é muito difícil de acordar, tem dia que é difícil de viver, tem momentos que são difíceis de entender, são dores insuportáveis, mas é nessa hora que eu aprendi uma coisa: se você jogar tudo no colo dele, ele resolve todo e qualquer problema. Mas ele gosta de ser chamado para a situação. Está me entendendo? Ele gosta que chama ele para dentro. Porque é aquilo que você falou, ele está na porta. Tá lá, meu irmão. Querendo entrar, irmão. Se a gente chamar ele para dentro. É você que tem que meter a mão na porta e abrir. É isso daí. Abre e chama ele para dentro. Tá com um problema? Chama ele para o problema. Põe no colo dele que ele resolve. Pastorzão, é isso aí. Salmos 3:5. Salmos 3:5. O Big puxou aqui, eu falei Provérbios errado. Salmo 3:5. Deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Flávio, mais uma vez aí, irmão, muitíssimo obrigado, cara. Satisfação enorme falar com você. Mandar um abraço aí para todos os irmãos da igreja, da MDI. Estou devendo uma visita, eu sei. Não, tamo junto. Fique tranquilo que nós iremos lá. Esquenta Moringa, lá. Não. Domingo às 19, quinta-feira a gente faz célula. E outra coisa, nas casas, depois que esse vídeo estiver no ar, galera, se liga aí nos comentários que depois vai ter uns comentários aí com as informações da igreja. Horários de culto, horários das atividades. Dá um abraço aí na sua casa, nos seus irmãos. Sim, mano, sim. Caramba, cara. Tem meus irmãos lá, boa, rapaz. Tem meus irmãos. Boa, galera boa. Nós estamos juntos e misturados, Flávio. É isso daí. E o melhor, né? E o melhor, cara, assim, vivendo essa alegria da salvação, né, meu irmão? Então, essa alegria aí vamos nela, meu irmão. Ela é que é a melhor que existe. E é isso, galera. Deus é bom, Deus é bom. Cara, fica com Deus, tô galera. Te devendo uma. Que isso? Tô te devendo, cara. Você foi bom demais. Hoje eu tô tendo um renovo aqui batendo esse papo com você. Nós estamos tendo, irmão. Porque assim, mesmo. Um renovo mesmo. Eu fiquei numa expectativa, meu irmão, gigante. Eu pensei,
sabe, eu achei que eu não ia conseguir, cara, isso? foi muito bacana, muito bacana. O que eu falo com todo mundo, Flávio, todo mundo que passa aqui, eu falo assim, ó, meu irmão, imagina, esquece a câmera, imagina que a gente se encontrou na fila do Coutinho, não é nem do Extrabom, não, hein? Lembra Na disso, fila né? do Coutinho para comprar aquele pão, meu irmão. Rapaz, E eu sou estamos do tempo do resenhando ali. Schneider. É isso Eu sou aí, Flávio. É a mesma fila, entendeu, irmão? Galera, curta, comente, Glória a Deus, meu irmão. compartilhe. Deus abençoe sua família. Deixa eu liberar uma oração aí, Agora, coisa irmão. rápida. Agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui unidos numa só fé no Senhor. Pai, nós não brigamos por denominação, mas nós queremos que a tua palavra alcance todos sobre essa terra. Cada um que tiver acesso a esse canal, cada um que é envolvido com o canal Lendas, cada um que se dispõe com o seu tempo, que o Senhor abençoe, que o Senhor levante, cuide da casa, da família de cada um, Amém. multiplique as suas bênçãos sobre a vida de cada um. E eu apresento e peço, Pai, que o Senhor seja conosco por todos os dias de nossa vida, até a tua volta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tamo junto. Né? Super abraço. Aquele abraço. Fica com Deus. Uma hora dessa a gente se esbarra em Jardim América. Sempre. Meu irmão, tudo bom? Vim hoje aqui prestar essa homenagem a você que tem feito a diferença aí na vida de muita gente com o seu trabalho, desde que Deus tocou no seu coração e te chamou para essa missão, você aceitou e colocou isso como meta de vida. Isso tem feito a diferença para muita gente. A gente vê aí o seu esforço em demandar aí sua energia para ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos delas, terem mais fé, né, conquistar, passar por cima das dificuldades do dia a dia, muitas das vezes, né, e desejar aí toda a sabedoria do mundo, muita força, né, apesar de todos os contratempos que existem, você está trilhando o seu caminho aí, a sua missão, com bastante dedicação. Parabéns, te amo e tenha certeza que você está sendo espelho para muita gente. Fica com Deus.